Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo, Biomédica Fitness. Legal, estamos chegando para você nesta terça-feira, hoje dia 17 de novembro de 2015, faltam 10 dias para a nossa festa do esporte, para a festa da Confraria do Roda Brasil, né? E o Roda Brasil vai estar lá recepcionando os amigos, os convidados aí, como todos os anos, né? Os destaques na imprensa, no esporte, enfim, vai estar uma festa muito legal e você é nosso convidado. Programa de hoje nós vamos trocar um papo, né? E vamos trocar aquele passe muito legal aqui no nosso papo de bola com o professor Gilson Piber, né? Peguei ele na escada do prédio aqui, estava descendo o elevador. Não, vem professor, vem aqui. Vamos trocar aquele passe muito legal. A gente vai conversar sobre assuntos diversos, futebol, especialmente seleção brasileira, né? Afinal de contas, hoje tem Brasil e Peru. O que nós esperamos dessa seleção brasileira? Porque afinal de contas, ganhar do Peru, classificar entre aí as 5, né? Porque tem uma que vai para repescagem para a Copa do Mundo, de certa forma, acho que de repente até o time dos amigos do Roda Brasil pode encarar isso aí. Eu quero ver como é que nós vamos chegar lá na Copa do Mundo. Muito bom dia para você, está no ar o Zona Esportiva. Muito bem, então de volta com o nosso Zona Esportiva. A vinheta anunciou aí as modalidades todas que passam aqui pelo nosso programa, né? E como eu falei na abertura, estamos recebendo o professor Gilson Piber, né? Que sempre para nós é aí uma... Obrigado, Gilson, por ter vindo, uma grande referência nossa aqui, né? Tanto na parte da comunicação, nosso professor aí, né? De muito mais dos jovens todos. Aqui na TV sempre tem aí no nosso Central de Jornalismo pelo menos 2, 3 aí que são alunos do professor Gilson Piber e também, né, que é uma referência para todos nós aí, como comentarista esportivo, né, além de professor e também como um bom ala pela direita ali, um ponta direita, né, de velocidade, que chegava no fundo de campo e que é titular da camisa 7, né, Gilson? Faz tempo, Maria. Faz tempo. Coisa boa, né, Gilson? Obrigado por ter vindo aí. Satisfação em estar contigo aqui no Zona Esportiva da TV Santa Maria mais uma vez. Legal, nós estávamos falando aqui até antes de entrar no ar, aqui em off, né? Das coisas boas dos profissionais, né? Especialmente da educação física, né? E que militaram no nosso futebol aqui em Santa Maria, né? Começaram no Rio Grandense, no Inter, né? E nós falamos do professor Vinícius Munhoz, que esteve aqui conosco aqui há umas 2 semanas, eu acho, atrás aí. E que agora, né? Ele tinha feito um belíssimo trabalho lá no Grêmio Osasco, né? Isso. Né? E agora acertou com o Mirassol, né? Com o Mirassol. Não sei se tu tem algumas informações, mas... A primeira informação foi postada ontem, né? O Vinícius anunciando a saída para o Mirassol, vai treinar a equipe sub-20 do Mirassol. E é uma conquista para o Vinícius que se mantém no mercado de São Paulo, que é o principal mercado do futebol brasileiro, né? Então ele que fez um bom trabalho no Grêmio Osasco, depois no Audax, que tem a parceria. E agora ele continua, né, em São Paulo, é um dos valores de comissão técnica assim, de Santa Maria, com grande prestígio. E isso mostra a qualificação dos profissionais que são formados aqui, né? Isso valoriza também o trabalho dos acadêmicos de educação física, dos professores e técnicos que atuam na cidade e na região. É muito legal, né, Gilson? A gente estava falando também que de outros profissionais que se destacaram aqui, que hoje estão, né, no mercado brasileiro. E como, né, Gilson, se dá essa relação nossa, né, da imprensa, digamos assim, com esses profissionais, né? Porque eu até postei aqui uma foto do meu programa de ontem, né, do Roda Brasil, e aí 2 treinadores, né, compartilharam aqui e curtiram, né, que é o Rodrigo Bandeira e também o Luciano Correia, quer dizer, eles... Dois nomes que passaram por aqui com
com êxito, com Então, sucesso. eu até além de, poxa, que bacana, né? Os profissionais, né, que estiveram aqui, então a gente teve uma relação boa, né? E acompanho, nós falamos também, né, do professor Tiago, que hoje está no Brasília, lá, a convite do professor Bruno Oro, né, que é um cara especialista nisso aí, e que saiu do voleibol para trabalhar no futebol, mas num gerenciamento já, né, organizado, com planejamento, né, Gilson? Desde o famoso caso Parmalat. O Parmalat, né? Ele começou no Palmeiras, né? Outras equipes, né? E o Thiago Nunes teve essa oportunidade, encarou o desafio do Brasília. Ele treina uma equipe que disputa a segunda divisão, né? Lá do Distrito Federal, né? Essa equipe vai muito bem, tem condições de acesso, uma parceria com o Brasília. E é mais um nome, né? E dá para citar também o Diogo Giacomini, que trabalha nas categorias de base do Atlético Mineiro, né? No futsal, Sandro Cover trabalha no Mafra. No Mafra, é verdade. E está a um empate da final da primeira divisão, lá em Santa Catarina, e esse empate vai colocar o time de Mafra na elite do futsal catarinense. Poxa, que legal. Baita trabalho, né, do Sandro. Desde que chegou até agora, lá em Santa Catarina, ele só perdeu uma partida. Eu não tinha essas informações. Que legal, Gilson. Ele deve confirmar em casa, ao que tudo indica, contra Pinhalzinho, esse acesso e a disputa, vai jogar a vaga final. Que é um campeonato forte, o catarinense, né, Gilson? Sim, campeonato muito forte. E outras equipes. E nós temos tantos outros profissionais, né, que aqui de Santa Maria que atuaram, estão por aí pelo mundo afora. Nós falamos agora do professor Rafael Dias, que agora é preparador físico do Caxias e que vai ter que fazer, pode até ficar na história do Caxias, junto com o Beto Campos, né, Gilson? Aliás, tu que tem uma relação forte e de amizade, né, com o Marcos Vaz, que é o Neco Vaz, com o Carlos Edgar, que é o Gulu. O que aconteceu lá com o Caxias mesmo, hein, Gilson? Com Juventude, agora que ontem alguém até me passou também uma informação que o Juventude estaria com em torno de 200 ações trabalhistas, né? A dupla Caju, ela se ressente, né, de equívocos ao longo dos últimos anos. O Juventude demorou muito, né, para levar em conta que não pertencia mais à Série A do Brasileiro. Então manteve alguns padrões que não condiziam com a realidade do clube e com a própria arrecadação. Perfeito. E algumas arrecadações foram insuficientes ao longo do período e fizeram com que o Juventude caísse, né, no seu padrão. É claro que esse ano fez uma campanha e esteve perto do acesso à Série B, mas hoje já não é mais a terceira força do futebol gaúcho, a primeira força do interior. A primeira força do interior é o Brasil de Pelotas. É o Brasil de Pelotas agora, né? E o Caxias vem de sucessivos incômodos e prejuízos aí, foi rebaixado, né, de divisão no Campeonato Brasileiro, sofreu o revés agora de ir para o acesso aqui no Gauchão. Né? Então, o Caxias agora tem um presidente novato, né? Um arquiteto, que tem boas ideias, enfim, é um nome novo, talvez consiga aglutinar novos dirigentes, né? Com uma mentalidade diferente nessa caminhada de retomada. Mas é difícil. Então, a dupla Caju hoje peca por esses excessos, né? E isso, claro, deixa, né, a papada, a torcida do Juventude, a torcida Grená muito triste. Muito triste, é verdade. E para nós também, né, é bom para algumas outras cidades, que a gente vê, por exemplo, Erechim, né, que criou corpo, né, tem um belíssimo estádio, né, e parece que é um time que está fortalecido e vem com planejamento, com um treinador de 3 anos aí, que é o Leucir, o próprio Lajadense, que tinha o Vink, mas que parece que já financeiramente não estava mais comportando, digamos assim, né, a manutenção, né, desses profissionais, né? O Lajadense, no final do gauchão, houve uma redução salarial, né? A despesa de repente ficou maior do que a receita. E isso desagradou alguns jogadores que saíram, o próprio Luiz Carlos Vinck, que já se acertou com o Veranópolis, né? E entra num novo patamar também o Lajadense, vai ter que se reestruturar. O Ipiranga de Erechim da mesma forma, parece que houve um atrito entre conselheiros e presidente, esse presidente acabou saindo. Então, essa parte diretiva, quando ela anda de acordo, né, e eu cito o exemplo do Inter SM aqui com o presidente Marqueto, que vai ser aclamado hoje. Até depois eu vou deixar para o segundo bloco para a gente falar um pouco mais na dupla Rio-Nau. Vai ser aclamado, então, né? Essa harmonia diretiva é fundamental em qualquer clube, no aspecto
de apoio, apoio financeiro, de marketing e de departamento de futebol. Quando isso não ocorre, as coisas ficam difíceis. Pois é, Gilson, a gente falou bastante até no futebol no interior de São Paulo, né, que é a principal força do futebol brasileiro e acho que até a terceira ou quarta divisão, que eles chamam lá de séries, né, Gilson, né? Até a questão financeira, os jogadores preferem muitos atuar lá, até às vezes não há três lá do que... O interior paulista é muito rico economicamente. Exatamente. Né? Então, onde eu quero chegar é o seguinte, que para nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente até está tendo uma melhora, né, especialmente em alguns estádios, né, que é o caso aí do Lajadense, o Ipiranga tem um estádio bom, a Dupla Caju tem um estádio bom, o Brasil agora parece que vai, né... São trabalhos de médio a longo prazo. De médio a longo prazo. O São José já tem uma arena lá, né, de certa forma confortável, o Cruzeiro está aí, né, trabalhando para fazer a sua arena lá também. Então, quer dizer, aos poucos a gente está construindo, de certa forma, uma divisão especial forte, né? E que ela vai se tornar, né, Gilson, a partir do momento que ficar só 12 os clubes, realmente apertado, né, Gilson? Daqui a pouco, como aconteceu com o Caxias, pode acontecer com outros clubes Exatamente, né? Exatamente. Quem não se organizar, né, de maneira correta, com uma estrutura diretiva bem montada, bem estruturada, e um departamento de futebol atuante, cumprindo com as obrigações, vai enfrentar muita dificuldade num campeonato curto e com equipes niveladas, né, tirando a dupla Grenal. Tirando a dupla Grenal, é verdade. A gente sabe que E agora, Gilson, essa questão, por exemplo, de campeonato brasileiro agora, que deu para sentir uma melhora, digamos assim, no aproveitamento das bases, eu acho que para o interior do Rio Grande do Sul também, à medida do possível que os times fortalecer as bases, eu acho que não digo um pouco de solução, mas é uma boa solução, né, Gilson? É fundamental. Se nós pegarmos a dupla Grenal hoje, quem é que são os dois valores do Grêmio e do Inter aí, que são moedas de troca, né? No Grêmio, o Wallace e o Luan. No Inter, tinha três, né? O Alisson, o Dourado e o Valdívia, que se machucou agora, vai levar 6 meses. Vai voltar bem daqui a um ano, praticamente. Né? Tem vai perder o ritmo, a invocadura de jogo, vai demorar muito. Então e que me parece, trabalho, né, Gilson, que o Valdívia até estava passando já do Dourado, né? Sim. Já estava mais à frente. Valdívia no primeiro nível, o Alisson e o Dourado a seguir. Seria uma moeda de troca, né, até para o Inter saudar alguns e tu vê, Gilson, em cima desse aspecto, ontem até nós conversamos isso lá na rádio, o próprio Grêmio, hoje os jogadores que dão um certo suporte, por exemplo, o Rocha, tu pode ver no próprio ataque, sai o Everton, entra o Pedro Rocha, Mamute, quer dizer, é uma gurizada que o Grêmio está, de certa forma, apostando, né? Tem o zagueiro que tem jogado algumas partidas, né? O Internacional, os dois laterais, que praticamente eram desconhecidos, que também vieram da base, né? O William, o Jefferson, agora tem o Arthur. O Arthur, né? Então, a dificuldade, assim, se pegarmos o Douglas, que é um jogador experiente, o Douglas, pelas informações, tem um salário de 120 mil reais e aceita renovar por esse valor. Né? A bolha do futebol brasileiro após a Copa do Mundo, essa bolha estourou. Né? Repatriar jogadores veteranos acabou não dando certo. Né? E alguns clubes aí já tratam desse assunto aí de diminuir custos, diminuir folha, porque não tem como pagar. Tu que andou viajando por aí, por esse mundo afora aí, Gilson, como é que tá também a questão do futebol assim, nível de Brasil? Tu tivesse mais lá para o norte e nordeste, né? Eu fui num porque congresso... lá também tem umas torcidas que são... Tem, como tem. Eu participei de um congresso, né, em Alagoas, né? E lá em Alagoas a manutenção do CRB na Série B já é grande coisa. Com destaque para o Zé Carlos, né? Pois é, o Zé Carlos jogou no Cruzeiro, acho que jogou no Criciúma, é esse mesmo, né? Do próprio Juventude. Juventude, né? Exatamente. Tá meio pesadão, mas a bola cai na frente dele, é gol. Bom, né? E a grande atração agora é a expectativa pelo acesso do Santa Cruz e do Vitória. Pois é, como é que tá vendo? Falar um pouquinho da segundona ali, Gilson. Botafogo garantido, América, Santa Cruz, tem... Sampaio Correia também deu uma chegadinha, né? Mas tem gente aí chuleando, né? O próprio Paysandu, o Ceará tá tentando com o Lisca, né? Mas escapar do rebaixamento. Escapar do rebaixamento, até vou ver aqui. Até entrou no rebaixamento porque perdeu o jogo pro Vitória.
Só que o Ceará vai ter um confronto contra o Macaé. O Macaé acabou ganhando um jogo, né, de 4-2 e... Do Atlético Goianiense, 4-3. Só pra gente fazer uma leiturinha rápida, né, Gilson? Quem é que tá na frente? O Botafogo 68, América 63, Vitória 63, Santa Cruz 61, e aí aparece o Bragantino, né, com 57, junto com o Náutico, Sampaio Correia. Eu acho que até por aí a briga, né, Gilson? É por aí. Restando 2 rodadas também, né? 30 aí, quantas tem ali? 36? Mais 2 rodadas aí. De repente, na próxima rodada já define os classificados. Porque tu vê, ó, o Bragantino pro Santa Cruz são 4 pontos, hein, Gilson? Se o Santa Cruz ganhar a próxima, tá classificado. Então eu acho que é por aí, hein? Olha, um baita retorno, né? Santa Cruz do Grafite, né? Do Dani Moraes. Dani Moraes, zagueirão, cara do Inter, né? João Paulo. Até teve cara, eu tava assistindo ontem, acho que foi ontem à noite, na madruga, assim, meio que dormindo, meio sem som. Tem um veterano que é conhecido, que de barba, que não é o Dani Moraes, o que bate os escanteios. Tentei me lembrar o nome dele, que assim, porque eu não vi a narração do jogo. Nos 3-0 que eles tocaram no Botafogo aí, né? 3 contra-ataques rapidíssimos, né? Então, e aí, Gilson, até fiz questão de dar uma provocada na divisão da Série B do Brasileiro, porque nós vamos ter o representante ano que vem, que é o Brasil de Pelotas, né, Gilson? O Brasil de Pelotas. Pelotas. Que tem que, de certa forma, estar estruturado para não cair, né, Gilson? Certamente vão entrar mais recursos, né? Mais recursos para o Brasil. O Brasil vai ter que, logicamente, se apressar aí na reformulação do seu estádio, né? Para deixá-lo com o mínimo de 10 mil lugares para sediar os jogos, né? Já foi apresentada a maquete, tem a parceria com uma empresa e vai ter que mudar de patamar o Brasil, né? Vai ter que contratar jogadores aí que garantam, né, ao menos desse primeiro ano, a manutenção do Brasil na Série B. Porque aqui no 13 já estão garantidos no rebaixamento, o ABC 32, o Boa Esporte 27, o Mogi Mirim 23. Esses aí já bailaram. Já bailaram, né, Gilson? E aí, ó, Ceará 41, o que tá dentro ainda, né? E aí, Macaé 42, Atlético Goianiense 43 e Oeste 43, eu acho que vai ficar por aí, né? Esses aí, vai... Tomara que o Ceará não caia. Viu? Eu também tô torcendo pro Lisca lá, cara. Tomara que o Ceará Deixa eu ver quem é que o Ceará joga. Bom, Atlético Goianiense e Oeste. Vaga direta. Vaga direta, hein? O que ganhar... Macaé e Boa Esporte, também o Macaé aí tem uma... o Macaé tem uma chance, o Ceará vai ter que fazer jeitinho na próxima. Vai ter que fazer, é verdade. O Ceará joga... Deixa eu ver aqui... Ceará, onde é que tá o Ceará aqui? Pra mim não... Ceará contra o América Mineiro, lá no Independência. E o América faz o jogo da classificação. Da classificação em casa, lá no... Como é que chamam lá no estádio? Independência. Tá, mas como é que chamam quando o Atlético joga lá? É no... No Horto. No Horto. Caiu no Horto. Caiu no Horto, tá morto. Leandro, vamos fechar esse primeiro bloco então com o professor Gilson Piber. No segundo bloco a gente fala um pouco das coisas daqui, né? Vamos falar aí da eleição do Internacional de Santa Maria hoje com o Heriberto Marqueto, que deve ser aclamado, e também com o nome aí que está sendo vinculado bastante forte lá no Rio Grandense, que é o Dilson Siqueira, para assumir a presidência do Rio Grandense. O intervalo é rápido, Zona Esportiva volta já. Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo, Biomédica Fitness. Materiais de construção, localizado na Rua das Amoreiras 121. Contato pelo telefone 3213 4410 ou 9999 1323. Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões Dileto.
Possuímos opções com mola ensacada, bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo. Muito bem, de volta com o nosso Zona Esportiva, seu canal 19, hoje conversando com o professor Gilson Piber, apoio cultural do Dr. Márcio Rubim, ortopedista traumatologista, Possebon Colchões, Biomédica Fitness, Locomotiva Espaço Multiesportivo junto ao Rio Grandense Futebol Clube e Irineu Materiais de Construção. O professor Gilson Piber conversava com o Heriberto Marqueto ontem à noite, e o Marqueto tem uma preocupação que eu acho que é de todos nós. Ele diz, até tomara que tenha uma chapa lá, né, para concorrer ou qualquer coisa, mas ele diz que entre entregar para outras pessoas, né, que a gente sabe, e aconteceu o que aconteceu em anos anteriores, né, e que hoje ele está, digamos assim, reconstruindo o internacional, equacionando essas questões das dívidas trabalhistas, então é preferível, ele mesmo disse que é melhor ele ficar então, né, Gilson? Qual é a leitura que tu faz disso aí, Gilson? Não tem alternativa, eu acho que o Heriberto Marqueto tem o mérito, né, de optar por essa situação aí de limpeza no clube no aspecto financeiro, saldar a maior parte das dívidas, deixar o clube viável, e ele é o nome de consenso. Ele é o nome de consenso, em torno dele, né, há uma aglutinação de outros nomes importantes aí de alvirrubros, um conselho deliberativo forte, atuante, e a realidade. O Marqueto, ao longo dos últimos anos, tem dito, né? Nós temos duas folhas. Uma folha para o departamento de futebol, que precisa ser modesta dentro das condições do clube, e outra folha de débitos que nós temos que saldar, né? E a projeção é que 2017 seja um ano onde o investimento no futebol seja maior. É verdade. Eu concordo então vai contigo. ter que ser por aí, não tem como fugir dessa realidade. O Inter SM é candidato ao acesso no ano que vem? Não é. Não é, né, Qual é o Gilson? objetivo? Se manter na Série B, fazer um bom papel, manter a dignidade, mostrar isso para o torcedor, e isso vem sendo feito, né? Então tem os méritos, a gente não pode fugir disso, né? Tem o respaldo do conselho, dos sócios, enfim, e é difícil, fazer futebol no interior é muito difícil, e o Marqueto tem sido essa bandeira aqui no Inter de Santa Maria, então a gente não pode fugir disso, né? A gente não pode brigar com a notícia, né, Mariano? É verdade. Né? Muita gente que briga com a notícia. Não. A notícia é essa e a gente tem que bater palma para o que está certo. Exatamente. Está bem encaminhado. Não tem o que falar. Gilson, e essa questão da divisão de acesso, que esse ano vai estar super fortalecida, né, com Caxias, Pelotas, Esportivo, Santa Cruz, Brasil de Farroupilha, né, Guarani de Venâncio Soares, São Gabriel, que estão aí com grandes investimentos. Um clube só subir é muito complicado, né, Gilson? Outro faz um time bala para subir, o outro vai ter que brigar ali para não cair. Mas para fazer bala tem que ter grana. Aí é que eu ia dizer. Tem que ter grana. E não tira, de certa forma, a questão do próprio investimento dos clubes, Gilson? Tem, mas a Serra também passa por uma crise, a região da Serra. Né? Tem as suas dificuldades. Para você ter uma ideia, agora eu vou citar o nome da empresa, a Marco Polo que fabrica ônibus utilitários, a Marco Polo trabalhou em 2015, no primeiro sábado, foi sábado passado, sabe?
era de segunda a sexta. De segunda a sexta. E até Poxa, alguns, e é uma grande empresa. e alguns turnos, né? Com horário reduzido. Com férias coletivas, acordo salarial, de redução. A Marco Polo trabalhou no sábado passado pela primeira vez em 2015. Né? Imagina as outras regiões. Então isso interfere no futebol também. Interfere. Eu sou contra essa fórmula da divisão de acesso, uma equipe subindo, tinha que ter 2 equipes subindo, isso vai acontecer em 2017, quando a Série A terá 12 equipes, é muito difícil, é muito complicado, e é uma realidade. Eu acho que o campeonato poderia ser mais longo, o campeonato de março a dezembro, teve aquela reunião, né, na fórmula do Renan Mubarak de fazer uma divisão só, disputar, né, de março a dezembro, depois o outro ano ali fazer um gauchão mais curto com a dupla Grenal, a dupla Caju e quem sabe o Brasil de Pelotas, né? E isso prejudica, dificulta o emprego dos atletas, do pipoqueiro, do bilheteiro, enfim, são pessoas que estão em volta Estão em volta, é verdade. Da mídia, da imprensa. Não tá fácil acompanhar um jogo fora, né, Marina? Não, de forma custo. alguma. Bom, a gente tem visto, até pelas grandes emissoras do Brasil, que muitas vezes o pessoal está fazendo tubo, né? Ou manda um repórter lá. São emissoras nacionais. Nacionais. Para a nossa realidade, tem que pagar combustível, tem que pagar alimentação, o cachê do profissional e o desgaste de fazer uma viagem. Sai aqui de Santa Maria, né? Vai a Caxias fazer um jogo, olha, não é fácil. O próprio Mesônimo está colocando aqui para nós, né? Quem sabe um gauchão regionalizado também, né, Gilson? Por que não? Né? Antigamente se fazia isso, os campeões de cada região, né? disputavam o título É mesmo, né, Gilson? Do nosso tempo isso aí, né? Sim. Região Central, região Oeste, né? Região Sul. Isso está sendo feito com as Copas no segundo semestre. E tu sabe que eu acho que o Noveleto, entre essas questões, digamos assim, ele tem uma certa preferência ali que aqueles times ficam meio centralizados na Grande Porto Alegre, né, Gilson? É que é uma realidade. Nós estamos afastados. Acho que até questão econômica também da região. Nós estamos afastados. Nós tínhamos representante até Santa Cruz do Sul, hoje não temos mais. Não temos mais. Nosso futebol, hoje ele vem até Lajeado, para a nossa região aqui. Até o Lajadense, Guarani de Venâncio, divisão de acesso, dupla AV Cruz, divisão de acesso, dupla Rional, divisão de acesso, os clubes de Bagé, na Série C, né? O São Gabriel, divisão de acesso. Então a nossa realidade é muito dura, é muito triste. É muito triste. Como é que você vai montar a diretoria? Bom, terminou até aquela questão, né, Gilson, e nós somos desse tempo, né? Não é que a gente seja velho, né? A gente começou cedo, que até os clubes vinham dia. Assim, a gente é usado. Exato. Né, Gilson? E os times vinham antes, lembra, né? Ficavam nos hotéis aí, nos restaurantes. Era uma badalação, você fazia programa sábado de tarde, sábado de noite. De noite, botava de manhã a unidade móvel lá na porta do hotel para entrevistar os caras, lembra? Né? Nós somos nesse tempo, né? Acompanhamos as delegações até o Gauchão da Série A. Gauchão da Série. Quer dizer, olha, né? Isso aí mexia com a economia da cidade, né? Mexia com o comércio, mexia com os hotéis, com o restaurante. Então, claro que ficou muito. Hoje, tu pode ver divisão de acesso, ninguém viaja o dia antes, a não ser naquela fase mais decisiva, né, Gilson? Porque senão, falta grana, falta muito dinheiro. O custo é elevado, né? Uhum. Gilson, bom, o caminho que nós vimos agora, especialmente nesse segundo semestre da dupla regional, primeiro a gente falou do Inter, até que o Marqueto deve assumir hoje, né? A gente não se sabe aí. Reempossado? Eu acho que tu assistiu alguns jogos, ou pelo menos acompanhou, entrevistou o pessoal lá. Como é que tu viu aí a participação da dupla nesse Sub-19? Para mim foi a melhor coisa que ocorreu no futebol profissional de Santa Maria nesse ano, né? Tanto o Rio Grandense chegando à fase semifinal e o Inter SM fazendo um projeto sério aí com o Lucas inicialmente, depois o Paulo Henrique, o Sacol e aquele grupo até que porque trabalha. A gente já falou algumas vezes, certamente tu deve ter comentado também, que no ano passado o Inter foi infeliz quando fez aquela parceria ali, né? Sim. Né? São questões que infelizmente ocorrem, mas se servirem de lição, e creio que serviram para esse ano, né, foi positivo. O Rio Grandense já tinha uma base, né, da própria divisão de acesso e do trabalho de 2-3 anos lá do Lucas, do Serjão, do Osmar, né? E pode aproveitar esses jogadores. Agora tem que resolver essa questão salarial. Né? Salarial, é verdade. Ontem eu conversei com o Codei, até para o Mesomo, que me passou a mensagem aqui também. Mesomo, conversei agora, né? Hoje a tecnologia
né, com o Sidney Pereira Henriques, o Cidiave. Rodada de hoje da Copa Verão foi cancelada. Não teremos jogos, então, ali no campo do Grêmio Atlético Imembuí. Tá aí o recado dado para o nosso telespectador aí, o Mesomo. Então, fica o registro. Rapaziada, hoje vai ter que ficar por casa, né? A velha guarda, pois né? É uma pena. Muita né? chuva, né, Gilson? Estraga os campos, né? Legal. A gente já está chegando no fechamento do nosso Zona Esportiva, né? Queria agradecer a presença do Gilson, né, por ter vindo. Só Gilson, muito rapidinho do obrigado. Rio Grandense. Pois é, eu queria que tu deixasse o recado final aí. Que o Gilson Siqueira, né, avalie bem essa condição aí, principalmente financeira. Financeira, né? É verdade. Ele tem que avaliar, tem que saber quais são as dívidas e quais são os valores que o Rio Grandense tem para saldar ou para amenizar essa situação. Eu conversei... Porque do contrário é muito difícil o Rio Grandense continuar disputando a divisão de acesso aí e de certa forma aumentar, né, essas dívidas. Eu vejo com preocupação. O Codem é um periquito de coração. De coração, é verdade. Mas ele tem as questões de saúde aí também, não pode se envolver muito diretamente, tem que preservar a sua saúde. E espero, né, que um grupo aí de apoio forte do Rio Grandense possa dar esse respaldo, quem sabe, para o Gilson, para resolver essa situação financeira, enfim, e para colocar, né, o Rio Grandense em campo com dignidade, com força, porque a torcida periquita merece. Gilson, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a professor oportunidade. Gilson Piber, também catedrático lá, né, do Central do Esportes, da TV Unifra. O programa vai ao ar sempre, Gilson, nas terças, né? Hoje, 7 da noite. 7 da noite, né? E depois você assiste aí o Zona Esportiva, nossa reprise. Vem aí o Rodrigo Gonçalves com o nosso telejornal Santa Maria agora. A Zona Esportiva ficando por aqui. Obrigado a todos, boa tarde.